Gente, para quem não me conhece, meu nome é Malu e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre as nossas crenças. Muito se tem falado na internet, principalmente, sobre a mudança de paradigmas. E eu pergunto para você, quais as crenças que você tem? Quem passou todas essas crenças para você? A gente vai vivendo a vida e a gente nem se questiona sobre isso. Por que eu acredito nisso ou por que eu acredito naquilo? E tudo isso, gente, vem da nossa ancestralidade. Vem dos nossos pais, avós, bisavós. Vem dos nossos vizinhos, vem das nossas casas, vem das nossas escolas e todas as pessoas que nós convivemos. Se você for parar para observar uma criança, ela não tem preconceitos, ou pelo menos a maioria não tem. Ela se senta com qualquer tipo de pessoa, seja essa pessoa um bandido, um ladrão, o que for, porque ela não tem essa malícia. Então, quando você compreende tudo isso, você vai ver que tudo que você carrega em você como verdade absoluta veio da sua ancestralidade. Por exemplo, todos nós aí, ou a grande maioria, é cheia de preceitos, ou seja, preconceitos. Preconceitos de cor, preconceito de todo tipo de raça, de credo, preconceito de gordura, de magreza, de riqueza, de pobreza. E a gente nunca se questionou por quê. Se você for parar para observar, quando você era pequenininho, vamos supor que você tivesse aí de mãozinha dada com a sua mãe ou com seu pai, e de repente ele visse um mendigo no meio da rua, e o seu pai externasse bicho peçonhento ou qualquer coisa parecida. E você conviveu com aquilo e você aprendeu aquilo. Como se isso fosse o certo, ou como se isso fosse o legal. E você, talvez aí na maturidade, reproduza. Quantos de nós estamos reproduzindo os preconceitos dos nossos ancestrais? Quantos de nós aí estamos fazendo coisas que não são da gente, mas foram coisas que nos foram passadas? Então, quando você fala em quebrar paradigmas, você tem que olhar para dentro e começar a se questionar. Por que eu tenho esse juízo de valor sobre isso ou sobre aquilo? Por que eu tenho que continuar acreditando que isso é certo ou errado? Por que eu tenho que fazer aquilo que eu odeio, que eu detesto? Por que eu tenho que continuar no emprego que não me faz bem? Por que eu tenho que fazer uma faculdade? Porque meu pai é médico, meu pai é advogado, ele quer que eu siga a profissão dele. A profissão dele, gente, é dele. A sua é sua. O que você tem que cuidar na sua vida, a única pessoa que você tem que cuidar é você. Então, quando a gente tem esse olhar de compreensão a respeito disso, a gente começa a questionar. E se você está passando por esse processo, que maravilha! Vai doer, vai ser difícil mudar. Porque a maioria das pessoas, quando você muda, elas rejeitam você, se afastam, não querem que você participe do grupo. E você, para sair da caixinha, tem que ter muita coragem. Mas acredite, é uma libertação. Quando você se empodera, ou seja, você pega o seu poder, que é o seu poder divino, de lei, você se torna luz, muita luz. E aquelas pessoas que lhe rejeitaram ou que não lhe aceitaram, elas só fizeram isso porque elas não compreenderam ainda.
Então, o que é mais importante? A opinião delas, que ainda vão passar por esse processo? Ou você que já está passando? Ou você que já está se questionando? Eu comecei o meu despertar, nem sei quando a data certa. Porque o despertar, ele é constante. E é doloroso, porque você tem que fazer muitas mudanças. Você tem que deixar muitas egrégoras que você participava e que você não quer mais participar. Parece que você está falando francês e as pessoas estão falando uma língua que você não entende. Mas está tudo certo. Porque no momento que começar a acontecer isso na sua vida, as pessoas certas vão chegar. Mas você precisa ter coragem para se assumir. Assumir seja quem você é. Fazer o que você quer. A vida é uma experiência, você tem que se experienciar. Somente isso. Você não precisa estar atrelado aí a padrões, a regras. Você precisa seguir o seu coração. Não fazer mal às pessoas e fazer o que é melhor para você. Porque quando você não faz mal a ninguém e aprende a se amar e se valorizar, você se ilumina. A sua luz divina sai de você e contamina as outras pessoas e leva luz para o planeta. Quando você deixa aquele marido que não tem consciência e espanca você e diz grosserias, isso é um passo imenso, imenso na sua vida. Porque você compreendeu que você merece mais, que você quer mais. Aquela consciência ainda não compreendeu. Então, você tem o livre-arbítrio de permanecer aceitando tudo que ela faz, ou ele faz, ou pular fora e se valorizar e ver que você é divino, que o divino está dentro de você, não está fora. Aí você pode perguntar, mas Malu, eu não sei por que esse traste ou essa traste está ao meu lado. Por que eu não vi, por que eu não compreendi? Porque ela veio para lhe ensinar. Toda pessoa que faz isso é uma pessoa que não tem consciência, mas ela está servindo de referência aí para que você se transforme. Porque uma pessoa que age dessa forma, ela não vai conseguir se aproximar de uma pessoa que tem autonomia, uma pessoa que é forte, uma pessoa que é determinada, porque ela não aceita. Então, todas as pessoas que fazem esse tipo de maltrato, ou seja, os narcisistas, os psicopatas, ou seja lá que tipo for, elas só vão pegar pessoas frágeis, pessoas que têm medo. Porque na hora que ele disser uma coisa ou ela disser, você vai dizer não. E a pessoa automaticamente não vai ter ressonância com você. Mas quando você não tem autoestima, quando você se deixa, tem vergonha, tem medo de se expor, sempre vão chegar essas pessoas para você. Você até pode deixar esse marido ou essa mulher, mas virão outros se você não conseguir perceber essa situação para que você se transforme. Tem pessoas que passaram aí 10, 20, 30, sei lá quantos anos com esses abusadores. Em um belo dia, mesmo que longo tempo depois, elas acordaram e saíram. Saíram destruídas, porque não perceberam o valor que elas tinham. E somente esses abusadores se aproximam de pessoas que não têm um menor valor, ou seja, não reconhecem o seu valor. Não é que elas não tenham valor, é que elas não reconhecem si. O quanto elas são maravilhosas, ou eles são maravilhosos.
Existem mulheres terríveis, gente, também fazendo a mesma coisa, dominando homens, fazendo eles de gato e sapato. Não são só homens que fazem isso, mulheres também. E aquelas pessoas permanecem naquela condição porque parecem ratos humanos. Não têm alma, não conseguem ver o quanto são valorosos. Eu conheço pessoas que são ricas, muito bem de vida. E existem pessoas assim dos seus lados. Isso independe da condição financeira. É o mental da pessoa. Ela não tem autoestima, ela não reconhece o seu valor. Então esse outro está sendo só um instrumento que ela atraiu, que o universo mandou para que haja essa transformação. Então tudo que você tem hoje dentro da sua vida, você traz aí também dessa ancestralidade. Talvez você tenha tido aí uma mãe ou uma avó que sofreu abusos, que foi espancada, que foi torturada, que foi estuprada. E você viu tudo isso e assimilou como uma verdade. Aí você toma aquela dor da sua mãe como uma verdade absoluta e faz a mesma coisa. A constelação familiar, para quem não conhece ou nunca ouviu falar, que hoje está sendo palco, inclusive aí no Poder Judiciário, está trazendo esse olhar da ancestralidade ou das pessoas que nós convivemos, que faz a gente acreditar em tudo que elas nos passaram. Se você for parar para analisar, você não tem identidade. A sua identidade, ou seja, o id, é o que passaram para você. Como é que você pode saber quem você é se você não se olhar? Então, quando vem essas situações, é para que você faça um movimento e se descubra quem você é. Infelizmente, algumas pessoas passam por essas situações e passam anos terrivelmente sofrendo. E quando saem dessas relações, saem destruídas, acabadas, acreditando que todo mundo vai ser igual. Mas se elas tiverem uma mudança de pensamento, uma mudança de comportamento, se elas aprenderem a se valorizar, não existirá mais igual. Porque não vai ressoar. Quando a gente entender o que é essa vibração, a gente muda a nossa vida. Porque você vai compreender que é você que atrai tudo. Por exemplo, você trouxe na sua ancestralidade esse padrão de pensamento. Que, por exemplo, que negro não é gente, o que isso, o que aquilo, preconceito. Se você não parar para analisar e você tiver preconceito com uma pessoa que tiver essa cor de pele, você pode ser preso ou presa. Para aprender a mudar essa visão que passaram para você. Então, quando você compreender tudo isso, você transformará a sua vida. Porque você não é o que os seus pais querem que você seja. Nem a sua mãe, nem toda a ancestralidade. E quando você olha para você e quebra, faz essa quebra desses tabus, você ajuda toda a sua ancestralidade, que são consciências, que também absorveram de outros tempos. Então faça essa reflexão. O que você, nesse ano que se aproxima, poderia mudar? Poderia transformar na sua vida? Quais os preconceitos e todos os preceitos que você carrega como verdades absolutas e que não são? O que foi que ensinaram para você que ainda está em você, atraindo coisas que você não quer mais? Enquanto você não tivesse olhar para dentro, você vai continuar trazendo essas situações. Tá certo assim? Eu tô aqui, ó, na torcida para você.
Muita paz e muita luz. Namastê.